Glórias a Deus. Mais uma vez cumprimento a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor. Sal da terra e luz do mundo. Estamos aqui, amados irmãos, para mais uma série do filme intitulado como Livro de Atos dos Apóstolos. Nesta noite eu te convido a viajar conosco, a estar ligado no céu, deixar que o Espírito Santo faça com que a sua alma venha se entregar ao ensinamento que estaremos ministrando nesta noite, para a infinita misericórdia do Senhor. Então já viajamos aí por 16 séries do filme do livro Atos dos Apóstolos, e temos aprendido muitas coisas, e muitas coisas o Senhor tem nos orientado na nossa caminhada. Então já vou pedir desde já os irmãos, nós já vamos entrar na didática de não precisar de ler, tá, irmãos? Os irmãos podem ficar sentados. Nós vamos já pelo slide aqui, por gentileza, o segundo slide. Atos dos Apóstolos, a série, episódio de número 17. Vamos ver aqui, amados irmãos, algumas coisas que irão acontecer no ministério de Paulo. Paulo, ele irá encontrar nesta sua terceira viagem, vemos que ele já está na sua terceira viagem. Na sua terceira viagem, ele irá encontrar-se com 3 tipos de pessoas, passará em 3 cidades. E essas cidades, irmãos, como as nossas cidades aqui no Brasil, têm as suas culturas. Cidade de Barroso, de onde eu sou, Minas Gerais, tem a sua cultura. A cidade de Barcarena, mesmo sendo dentro do estado do Pará, ela tem uma cultura diferente de quem mora na capital. Então nós vamos ver pessoas de culturas diferentes, mas isso não foi impedimento para que Paulo avançasse na obra do Senhor, ganhando almas para o reino de Deus. Vamos ler. Está da seguinte forma: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados, ou seja, ele ficou quase um mês na cidade de Tessalônica. Por 3 sábados, discutiu com eles com base nas Escrituras. Meu querido, por gentileza, nunca tenha opinião própria. Nós somos o que? A Bíblia nos chama de homens e mulheres denominados como embaixadores de Cristo. Meu querido, um embaixador, ele nunca pode ter opinião própria. O embaixador, ele é autorizado aquilo que o presidente do seu país, o império da sua nação, vocês vão ver, amados irmãos, o imperador da China, os países que têm os seus embaixadores, eles não fazem nada em que o presidente daquele país, em que a autoridade maior daquele país lhes delegam a fazer. Eu não posso, como embaixador, chegar num determinado país, instalado numa embaixada num determinado país, e ter a minha opinião. Não, a minha opinião advém do chefe do meu país. Então, por isso que ele diz ali, segundo o seu costume, ele foi à sinagoga por 3 sábados, discutiu com eles, com base aonde? Nas Escrituras. Por isso que Jesus vem dizendo, irmãos, vós errais por não conhecer as Escrituras. Existe uma geração que anda se levantando por aí, irmãos, denominada como geração dos desigrejados. Eles entendem, pensam consigo, eles acham consigo
que não precisam de receber a sã doutrina, a palavra do Senhor ministrada nas igrejas. Eles acham que podem caminhar pelos seus próprios pés, pelos seus próprios modos, mas acabam errando, irmãos, porque onde nós aprendemos a palavra do Senhor é na casa do Senhor, como diz o salmista. Continuando, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: esse Jesus que eles proclamam é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como alguns gregos tementes a Deus, não poucas mulheres de alta posição. Então vamos entender isso aqui. Alguns judeus que conheciam o Pentateuco, eles começam agora a se entregar numa ministração bíblica, com base bíblica, com provações bíblicas e com explicações claras da palavra de Deus. Eu quero até pedir aos irmãos aqui, irmãos, eu sei que não é costume da nossa igreja ministrar muito tempo de relógio, eu vou dizer assim, quando nós vamos fazer culto de rua. Eu saliento, irmãos, que na rua nós sejamos o mais sucinto possíveis. Ali, o descrente, tem coisas que nós usamos, determinadas palavras que nós usamos dentro da igreja, que lá fora não vai adiantar a gente falar sobre hermenêutica, a gente falar sobre palavras em grego, palavras em hebraico. Nós precisamos de ser o mais simples possível, como Paulo foi, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E amados irmãos, ali quando diz, bem como gregos tementes a Deus, os gregos talvez estivessem numa posição em mais desvantagens aos judeus, porque os judeus eles tinham um único Deus, apesar de terem uma dificuldade em entenderem do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Agora os gregos, além de terem muitos deuses, eles confiavam mais nos seus deuses do que na administração que estava sendo tida como uma nova religião para eles. E não poucas mulheres de alta posição, ou seja, mulheres, esposas de determinados homens ali daquela época, que tinham posições altas ali na sociedade. E isso tudo, irmãos, é para a glória do Senhor. Meus amados irmãos, nós vamos ver o tempo todo que as mulheres, elas têm parte eficaz, não só no ministério de Jesus, como em todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento nós vamos ver as mulheres sendo incluídas. E uma igreja, irmãos, 90% dos trabalhos da igreja, talvez eu até arrisco mais, 99% dos trabalhos de uma igreja, ela é feita pelo segmento feminino. E nós precisamos glorificar a Deus a cada dia pela vida das mulheres, das irmãs, do segmento feminino, que a cada dia tem mostrado o seu valor na obra do Senhor. Então nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 9, veremos Paulo na cidade de Tessalônica. Passe por gentileza. Então, nós resumimos assim, do versículo 1 ao 4. Chegando em Tessalônica, Paulo prontamente procurou uma sinagoga judaica, ou seja, ele foi com foco, ele teve objetivo. Todo objetivo de um evangelista, de alguém que está pronto para fazer o evangelho, ele tem que chegar na cidade, ou ele vai fazer a obra, ele tem que ter um foco. Eu sempre ensino, sempre falo para as pessoas que às vezes pede uma instrução, uma orientação, você tem que ter um foco, tem que ter uma relação. De manhã eu tomo um café, depois eu arrumo minha cama, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Tem que ter uma ordem cronológica, porque senão a gente se perde no tempo. O que houve não foi incomum.
Ali ele começou a testemunhar acerca de Jesus. Em consequência da manifestação do poder do Espírito Santo, alguns dos ouvintes creram, sendo judeus, gregos e hebreus. Continuando, mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de vemos aí na imprensa de pessoa que matou a outra porque o camarada estava ganhando mais bitcoins aí. Então o ser humano, irmãos, a Bíblia diz que o ser humano ele é mau. Por isso que nós precisamos de estar aqui entendendo e compreendendo a palavra de Deus, porque quando isso sobrevier sobre a sua vida, porque é só comigo, porque só acontece comigo, porque só batem em mim, porque só perseguem em mim, já desde aquela época os problemas já aconteciam. Então vejamos, irmãos, que foram até a casa deste jovem que ele havia aceitado Jesus, e ele recebeu ali Paulo e Silas naquela casa, e logo em seguida eles saíram. E quando esses homens da cidade de Tessalônica invadiram a casa dele, infelizmente já não estavam lá. Quando diz aqui no último versículo, então receberam de Jason e nos últimos a fiança estipulada e o soltaram, a gente vai entender que provavelmente ali alguém pagou a fiança deles, alguém entendeu que eles não tinham uma culpa ou uma culpa a fim de ficar preso, ou que levasse eles a ficarem presos, então eles foram soltos para a glória de Deus. O próximo slide, por gentileza. Então, resumindo, fica assim: os judeus, com inveja de Paulo, organizaram um motim contra os cristãos. Então eles invadiram a casa de Jason à procura de Paulo e Silas. Não os encontrando, levaram Jason e os acolheram presos. Então os irmãos aí, só para a gente vai fazer um comentário e sempre deixar outro comentário. Por gentileza, do próximo. Logo que aconteceu, os irmãos, então agora vamos ver que lá Paulo estava em Tessalônica. A partir de agora, está bem aqui, coloquei bem aqui, versículo de 1 a 9, veremos Paulo em Bereia. Versículo de 1 a 9 vai falar do ministério de Paulo, do trabalho de Paulo em Bereia. Então já passamos pela primeira viagem, pela segunda viagem, estamos agora conhecendo a terceira viagem de Paulo. Então ele conheceu uma primeira cidade de pessoas com característica de inveja, pessoas que têm inveja, pessoas que se levantam, pessoas que pagam preço para não ver você caminhar na presença do Senhor, pessoas que pagam preço para que você não seja vencedor, pessoas que se levantam, fazem de tudo para ver a sua derrota. Mas meu querido, não fique triste, já desde aquela época já existia o espírito de inveja tentando atrapalhar a nossa caminhada, mas o Senhor é a sua direita, Ele te dará vitória em nome de Jesus. Então 10 diz assim: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Irmãos, e assim também nós, como assembleianos, nós precisamos de sempre examinar, principalmente, irmãos, quando vem alguém de fora ministrar na nossa casa, porque uma coisa nós precisamos de entender: não se preocupe, irmãos, com quem sai ou com quem entra da nossa igreja. Isso aí sempre vai ter igreja cheia, sexta-feira lotada, sexta-feira um pouco vazia, sempre vai ter domingo lotado, domingo um pouco vazio, sempre vai ter igreja que está bombando, igreja que não está mais. Isso aí sempre vai existir.
A nossa preocupação como crentes, como membros, como discípulos de Jesus, é com quem entra e com quem sai dos nossos púlpitos. Quem entra e quem sai dos nossos púlpitos, ele vai nos dar uma boa palavra, cheia de pão que vem do céu e cheia de água, que é a justiça de Deus sobre as nossas vidas. Continuando. E creram muitos desses, e creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Então aqui ele já fez lá um grupo bom de pessoas que se converteram, e lá ele deixou uma igreja em Tessalônica. Em Bereia ele fez da mesma forma, porém, pelo que nós vemos aqui, mulheres de elevada posição e não poucos homens, ou seja, muitos homens ali para ministrar, para dar seguimento na obra do Senhor. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo, olha, ele já saiu lá de Tessalônica, já foi para outra cidade pregar, mas quando ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Veja, irmãos, que tudo é feito com decência e ordem, tudo é feito com sabedoria. Quando nós vamos aqui, irmãos, evangelizar aqui no Almirante Barroso, nós conversamos ali com o Daniel, que ele sempre está à frente do evangelismo, e nós medimos ali a quantidade de pessoas, quantidade de carros, o perigo que pode acontecer ou não. Então nós precisamos estar atentos, porque o inimigo ele é astuto. Então o homem de Deus, a mulher de Deus, além de orar, a Bíblia diz que nós precisamos vigiar. Então imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Possivelmente, irmãos, isso aqui é uma estratégia, porque esses homens em Tessalônica, eles não se preocupavam tanto com Silas e Timóteo, mas a preocupação com eles era quem estava à frente. A preocupação com eles era com Paulo, que estava ministrando a palavra do Senhor. Próximo, por favor. Atos 7, 10 a 14. Os irmãos da cidade de Bereia ouviram a mensagem do Evangelho de Jesus e a revelação de que ele era o Messias. Conferiram atentamente as profecias para ver que as palavras anunciadas estavam de acordo com a revelação de Deus. Isso fez com que os apóstolos a considerassem uma igreja nobre. Dessa forma, muitos deles creram, tanto judeus como gregos. Então, irmãos, que maravilha quando uma igreja ela está disposta a não somente a receber de bom grado a palavra, mas também estar atenta ao que está sendo ministrado. Então, irmãos, cada um de nós precisamos estar vigilantes e atentos, porque Jesus ele é bem claro na sua palavra: a apostasia e a operação de engano serão dois sinais que vão anteceder a volta de Cristo. E eu ainda digo mais: a operação do engano contra determinados irmãos ainda é relevante, irmãos. Isso pode acontecer, mas a operação do engano com quem está na prateleira de cima, com quem nós constantemente vemos ali determinados pastores de nome e de posicionamento, depois você vê aquela pessoa que já não é mais, já não faz mais, já está divorciado da palavra de Deus. Esta é chamada de a operação do engano, que é um dos sinais que vão anteceder a volta de Cristo. Próximo slide, por favor. Os bereanos nos ensinam muito com respeito ao amor à palavra de Deus. Mesmo ouvindo Paulo e Silas,
dois homens de Deus profundos e respeitados, eles não abriram mão de ter a certeza de que suas palavras eram reflexo do que estava escrito. Olha que profundo é isso, irmãos. A minha palavra, ela tem que ser um reflexo do que está escrito. As nossas atitudes, os nossos comportamentos precisam de ter reflexo do que está escrito. Muitos de nós hoje, dependendo de quem esteja pregando, fazemos concessões no ensino. Concordamos, aplaudimos, fazemos sim com a cabeça, ou seja, nós participamos das ministrações. Continua, por favor. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele. Então veja, irmãos, que agora ele vai para Atenas. Só acho que eu escrevi errado ali, tá? Ele vai agora para Atenas. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Veja aí, irmãos, Paulo, ele era experimentado na obra. Paulo, ele era aquele camarada que ele se envolvia na obra. O que Jesus nos diz, irmãos, com relação à serpente e à pomba? Sejais prudentes como a serpente e simples como a pomba. Porque a serpente, irmãos, ela se enrola, ela se envolve. O próprio Paulo nos fala para a gente não se embaraçar com as coisas deste mundo. E até Paulo, antes de Paulo chegar em Atenas, pensa nas ministrações que o pastor já trouxe, nos capítulos que nós já ouvimos aqui, quantas situações adversas Paulo passou. Talvez você poderia amar disso aqui, não pode chocar Paulo se assustar por causa da idolatria. Aí que está, irmãos, o nosso engano. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente fica se envolvendo, quando de repente a gente já perdeu um pouco da sensibilidade. Por exemplo, tem pessoas aí, crentes, que participam de eventos católicos, onde tem lá as suas procissões, tem suas imagens, tem os seus devotos, tem lá um camarada falando, salve não sei quem, aí o povo batendo palma, não sei o que, está lá bem um crente no meio. Onde é que eu vi isso? Eu vi isso muito lá em Cruzeiro do Sul, no Acre. Não sei se é porque a cidade é muito pequena, eu ficava assim, mas espera aí, aquela irmã estava lá na igreja, já está ali no evento ali da... Então, irmãos, sensibilidade. O crente precisa de sentir que aquilo não é de Deus. Enquanto esperava por eles em Atenas, ele estava em Atenas, ele não tinha feito nada ainda não. Paulo ficou profundamente indignado. Será que nós também temos um sentido indignado com determinadas coisas que acontecem ao nosso derredor, que são divorciadas da palavra de Deus, como por exemplo a idolatria? Porque a idolatria, irmãos, Deus destrói uma cidade por conta da idolatria. Nós vemos que a palavra do Senhor nos mostra que Deus fez de uma cidade um deserto por causa da idolatria. Idolatria, irmãos, não é só aquilo que nós vemos as pessoas que não são crentes praticar. Às vezes nós também praticamos, porque tudo aquilo que te prende te escraviza. Tudo aquilo que te prende te escraviza. Hoje, o que tem escravizado muitos de nós é o aparelho celular. Vai tirar ele de alguém,
olha o problema que dá. Vai tirar ele de alguém, olha a dor de cabeça que você vai arrumar. Continuando. Por isso, indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos, por isso discutia na sinagoga com os judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está dizendo esse tagarela? Alguns diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Próximo slide, por favor. Então volta. Pode voltar. Então, alguns filósofos estavam, epicureus, estoicos, começaram a discutir com ele, que eles não entendiam, irmãos, pela cultura deles, pela dificuldade de cortar o cordão umbilical, pela dificuldade de deixar a palavra de Deus entrar. Eles diziam que parece que ele está anunciando deuses estranhos. E isso, irmãos, é uma dificuldade muito grande. Quando a pessoa já está ali arraigada na sua cultura, no seu meio, é muito, mas é muito difícil. Mas para Deus, irmãos, nada é impossível. Próximo slide, por favor. Quando chegou ao berço da civilização, Atenas, Paulo ficou muito triste com a idolatria. Isso fez com que ele fosse às sinagogas e anunciasse a Jesus, tanto a gregos como a gentios. Eles ficaram impressionados com Paulo, de tal modo que o convidaram para ir ao Areópago. Areópago, irmãos, é a câmara ali a câmara municipal ali, o mais importante centro de toda a discussão em Atenas. Irmãos, o que vai chamar a atenção de Paulo não é os pecados, não é as falhas, porque pecado, irmão, eu tenho um caminhão parado e mais 1000 chegando. Pecado, quem não tem? Mas você trocar o seu Deus por outro Deus, isso vai doer em Paulo, isso vai mexer muito com Paulo, isso vai abalar as estruturas de Paulo. Paulo vai ficar muito, mas muito triste por conta da idolatria. Não que eu esteja valorizando o pecado, não que eu esteja aqui potencializando o pecado, não que eu esteja, não, de maneira nenhuma, mas a idolatria, irmãos, ela causa tristeza profunda no coração de Deus, porque mesmo sendo crente, irmãos, nós ainda continuamos pecando, porque sabe o que significa santo? Santo não é aquele que se suja, mas é aquele que se lava todos os dias no sangue de Jesus. Santo não é aquele que se suja, mas é aquele que se lava todos os dias. Davi, irmãos, ele se lavava todos os dias. Por isso que tem esse diferencial, irmãos, de Davi. Por isso que Deus fala que Davi é homem segundo o coração de Deus, porque Davi pecava, Davi errava, Davi tinha pecados gigantes, mas quando ele errava, ele se lavava, ele se apresentava diante de Deus, ele não se apresentava diante de outros deuses, ele só tinha um Deus para ajudá-lo na sua caminhada. Ele tinha as debilidades dele, como também nós temos as nossas, mas o mais importante é nós aprendermos que santo não é aquele que se suja, mas é aquele que se lava todos os dias no sangue de Jesus. Próximo slide, por favor. Então, o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades. Olha, interessante o que Paulo vai dizer.
Veja aí, irmãos, o que Paulo vai dizer. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Em outra definição, ele fala que são muitos supersticiosos. E quantos de nós, irmãos, crentes, já lavados e comprados no sangue de Jesus, tem medo de passar debaixo de uma escada? Eu não passo debaixo dessa escada não, eu quebrei o vidro, traz azar. Eu não passo debaixo dessa escada porque pode fazer mal. O chinelo está virado, eu tenho que desvirar o chinelo. Parece que temos comportamentos semelhantes ao povo da cidade de Atenas. Parece que somos supersticiosos. Aí eu vou lá, hoje eu vou usar essa camiseta porque vai dar certo. Aí eu vou lá, aí eu vou fazer deste modo porque vai dar certo. Isso é religiosidade. E Deus, Ele no seu poder, no seu modo de agir, Ele vai mostrar a um personagem bíblico que ele nada mais, nada menos era uma pessoa religiosa. Profeta Zacarias, pai de João Batista, o precursor de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Zacarias, ele era aquele profeta que ministrava no mês de Abias, que vai na metade de março até a metade de abril. Era aquele que lá sacrificava, adorava ao Senhor e vinha trazer aquilo que Deus havia dito para ele. E ele sempre fazia isso. Nós temos que ter muito cuidado com nossa maneira metódica de adorar a Deus, para a gente não se tornar religioso. Eu tenho que ir na igreja na quarta, eu tenho que ir na igreja na sexta, eu vou ler a Bíblia só na quarta, eu vou ler só na sexta, eu vou ler só no domingo. Nós acabamos virando pessoas religiosas. Parece que nós fazemos aqui porque a gente está na igreja, tem uma câmera ali, aí o pastor vai me ver, vai me filmar. Isso é superstição. Porque a palavra do Senhor diz que ele recebeu uma notícia. O próprio anjo disse que ele seria pai, e ele duvidou do anjo. Quando eu duvido daquilo que Deus tem para mim, eu sou o quê? Supersticioso. É o mesmo que eu dizer, meus amados irmãos, Deus é contigo, meu irmão, Deus vai te curar, meu irmão, Deus vai te sarar. Mas quando o problema bater na minha porta, eu começo a chorar, dizendo assim: não tem saída, Deus não vai resolver o meu problema. Não é você que estava levantando a mão e dizendo que Deus ia resolver o problema de todos? Em nome de que Deus você falava? Então Zacarias, ele foi pego na sua religiosidade, e nós sabemos o restante da história que aconteceu com Zacarias. Voltemos então, irmãos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Então, meus amados irmãos, aqui Paulo vai falar de um Deus que não tinha nome, que até então não havia sido apresentado para os judeus. Pode passar o próximo slide, por favor. O Deus, ele vai falando. Quem é esse Deus? Ele vai dizendo: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Você já parou para analisar isso? É Deus quem dá. O fôlego que estamos agora respirando é Deus quem dá.
Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Por Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Irmãos, só de sabermos daquele versículo de número 24 e 25 é o suficiente para nós não nos perdermos na caminhada com o Senhor. É o suficiente para nós falarmos de Jesus só com esses dois versículos e fazerem com que muitas almas passam a reconhecê-lo como único e suficiente Salvador. De um só, Ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Que palavra, irmãos! Que palavra poderosa! Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita por arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. E quando ele fala desse versículo 29, irmãos, somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura. Deus não tem semelhança nenhuma a nenhum tipo de escultura, nada feito nem por prata ou pedra, e feita pela arte ou imaginação de homens. Isso aí, nós como crentes, precisamos de ter essa verdade absoluta inserida no nosso coração. Próximo, por favor. Já no Areópago, Paulo vê um número extenso de altares, e o Deus deles estava erguido ao Deus desconhecido. Pegando o gancho disso, ele começou a anunciar ao Deus e Pai de Jesus, o Criador de todas as coisas. Então veja, irmãos, que ele é oportunista. E quantas oportunidades, irmãos, de janeiro até agora nós tivemos para ganhar uma alma e nós não quisemos colocar aquela oportunidade em prática. Paulo, ele não perdia uma oportunidade sequer. É fascinante ver o empenho de Paulo na pregação do Evangelho, sua criatividade e a forma como ele utiliza todos os elementos que estavam ao seu alcance para comunicar as profundas verdades de Deus. Então, irmãos, nós somos sábios e somos inteligentes. Quem não tem sabedoria, peça ao Senhor, porque cada um de nós somos instrumentos prontos a fazer o ide do Senhor e talvez fazer até melhor do que Paulo assim o fez. Próximo slide, por favor. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Interessante, irmãos, que vejam que eles não vão acreditar na ressurreição. Por conta de que existe uma cultura ali de que quando eles morriam na carne,
no físico, existia um outro paraíso aguardando eles, e nesse paraíso eles realmente iriam viver com os seus deuses, fazendo coisas piores ainda do que eles faziam, que eles achavam que era agradável aos olhos dos deuses. Como por exemplo, enquanto vivos, eles exerciam sacrifício, faziam sacrifício de virgens, de crianças, como no Antigo Testamento. Os gregos, eles tinham esse meio, esse modo, em Atenas, eles tinham esse modo de adorar os seus deuses. Cada um tinha o seu Deus para adorar. Então para eles era meio que, quase que impossível acreditar sobre a ressurreição deles, mas era uma ressurreição diante de Deus. Mas esse Deus ao qual Paulo estava falando, eles tinham dificuldade de conhecer. Próximo slide, por favor. Ah, não tem? Então volta, por favor. Volta no anterior. Eu pensei que eu tinha deixado aqui. Alguns homens, no 34, alguns homens juntaram-se a ele e creram. Agora vamos ver o que valeu o esforço de Paulo. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago. Todo membro do Areópago, ele tinha voz e vez para determinar algum tipo de autoridade ou alguma demanda em favor de alguém ou em desfavor de alguém. Então veja bem, Deus vai usar Paulo e vai colocar naquele local onde ninguém ainda havia ministrado o Evangelho, alguém que pudesse pelejar em favor da igreja. E também uma mulher chamada Damares e outros com eles. Então, meu querido, a primeira coisa, os nossos objetivos que precisamos na nossa vida, principalmente no nosso trabalho, tem dificuldade? Comece a orar, peça ao Senhor estratégia, para que Ele te dê sabedoria, a fim de que você alcance corações, e esses corações venham ajudar, ser uma alavanca no processo de ganhar almas para Jesus. Porque, irmãos, crente que acha que a obra do Senhor é feita somente a duas mãos, ele precisa nascer de novo. Por isso que a Bíblia diz: olha, eu preciso do meu dedo, eu preciso da minha mão, eu preciso do meu ombro, eu preciso do pescoço. Todo crente, ou todo ser humano que nasceu em Cristo, cristão, evangélico, protestante, cada um chama de um modo, que você quer fazer a obra do Senhor a duas mãos, você estará fadado ao fracasso. Sou eu que canto, sou eu que prego, sou eu que oro, eu sou o melhor que canto, eu sou o melhor que prego, eu sou o melhor que oro. Cada um tem o seu papel na obra do Senhor, e cada um é chamado para ministrar todos os juntos na obra do Senhor. Os irmãos acham assim que quando chama alguém para louvar, irmãos, se pudessem todos louvar, glória a Deus. Aqui, pastor Leandro não é cadeira cativa no louvor, não. Às vezes eu até falo: pastor, manda alguém lá louvar. Não, é você, é você. Mas é bom vir outras pessoas para mostrar que outras pessoas também têm oportunidade de louvar ao Senhor. Então nós não podemos pensar, irmãos, que a obra do Senhor ela é feita somente a duas mãos. A obra do Senhor, a vida cristã, a caminhada cristã, ela é feita a quatro mãos. Acenda a luz, por favor, para a glória do Senhor. Então, irmãos, até aqui o Senhor nos deu essa ministração, e eu quero agradecer a Deus pelos irmãos que aí participaram da nossa 17ª série do livro Atos dos Apóstolos. E aí estaremos já caminhando para a próxima semana, no 18º episódio deste livro maravilhoso, dessa história que tem só a nos fazer crescer na caminhada do Senhor. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Nós vamos estar orando
e nos despedindo, agradecendo a Deus por tudo quanto Deus fez em nossa vida neste lugar. Glória a Deus. Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu quero te agradecer por cada vida, por cada irmão, Senhor, que esteve, meu Pai, nesta noite, ouvindo da Tua palavra. Quero te agradecer, meu Deus, por esta semana que se passou, e por esse final de semana, Senhor Deus, que nos será apresentado pelo Senhor. Meu Deus, novos desafios estão adiante de nós, ó Deus. Eu te peço, meu Pai, que nos guarde, e tudo que façamos, Senhor Deus, seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Meu Deus, seja conosco, meu Pai, nos cura de toda obra contrária. Meu Deus, cura dos nossos problemas, do nosso corpo físico, de toda enfermidade, de toda a palavra que foi dita na escuridão, Senhor, que ela seja neutralizada. Que tudo aquilo, meu Pai, que for levantado contra a nossa vida, seja despedaçado. Visita agora, meu Deus, a vida dos enfermos, Senhor, da Tua casa. Aqueles, meu Deus, que nesta noite têm colocado nas Tuas mãos, Senhor, a esperança de um dia melhor. Ó, Senhor Deus, nós entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, aquele irmão, aquela irmã, Senhor Deus, que tem, meu Pai, colocado diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que ela tem necessitado. Meu Pai, nos ensina a vencer os nossos desafios. Nesta noite, nos dê uma noite de paz, uma noite de bênção, uma noite, meu Deus, onde haja o refrigério da nossa alma, uma noite, meu Pai, onde haja, Senhor Deus, um descanso em Ti, meu Pai. Nos dê sonhos, ó Deus, sonhos de Deus, que tudo, meu Pai, seja para a glória e para a honra do Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, ó meu Deus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as íntimas consolações do Espírito Santo estejam com todos e com cada um, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Amém. Deus os abençoe.